Olá, boa noite. Boa noite. Presos apontados como líderes de massacre em Manaus começam a ser transferidos para presídios federais. Senado aprova a COAF com o Ministério da Economia e não com Sérgio Moro. Supremo Tribunal Federal decide que grávidas não podem realizar atividades insalubres. Favorito ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido é acusado de mentir sobre o Brexit. Abel Braga não é mais técnico do Flamengo. Pelo menos 3 dos 9 presos que foram transferidos ontem pelo governo após o massacre de Manaus estão na Penitenciária Federal de Brasília. O massacre que causou 55 mortes é o segundo maior do sistema penitenciário do Amazonas em menos de 3 anos. Além dos 3 detentos que foram levados para a Penitenciária Federal de Brasília, outros foram para Catanduvas, no Paraná. As demais unidades prisionais não foram divulgadas. Os presos transferidos são apontados como chefes de grupos criminosos envolvidos no massacre que causou 55 mortes dentro de 4 penitenciárias de Manaus devido a brigas internas entre domingo e segunda-feira. A suspeita das autoridades é de que o massacre tenha sido motivado por uma disputa pelo comando de uma mesma facção. Na noite desta terça-feira, chegou ao estado o grupo da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, que ficará por 90 dias dentro das unidades onde ocorreram os conflitos. O envio de equipes de intervenção penitenciária foi uma medida adotada pelo governo federal após o pedido do governador do Amazonas, Wilson Lima, ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Os familiares das vítimas pedem respostas após a morte dos detentos. Muitos reclamam da demora na liberação dos corpos e da falta de respostas. A maioria das 55 vítimas do massacre desta semana morreu de asfixia ou golpeada por objeto perfurante. A Defensoria disse que 11 dos 55 presos mortos ainda não haviam sido julgados. A maioria dos presos tinha atestado de cumprimento de pena e indicativo de liberação do sistema a partir de 2022. O Supremo Tribunal Federal derrubou hoje por 10 votos a 1 o trecho da reforma trabalhista que permitia que mulheres grávidas e que estejam amamentando trabalhem em ambientes insalubres. A ação pedindo a suspensão dos trechos da reforma trabalhista foi apresentada em abril do ano passado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Segundo a entidade, a parte da reforma que permitia que as mulheres grávidas e lactantes desempenhassem atividades consideradas insalubres se tratava de flagrante violação aos fundamentos da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho. Cerca de um ano depois, o ministro Alexandre de Moraes decidiu conceder uma liminar e suspender os trechos da reforma trabalhista. Hoje, o plenário do Supremo decidiu analisar o caso. O ministro Alexandre de Moraes argumentou dizendo que a Constituição protege a maternidade. É uma determinação expressa da Constituição a proteção à maternidade, a proteção da mulher em relação comando impositivo do texto constitucional, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Acredito, senhor presidente, que sob essa ótica, a proteção da mulher grávida, gestante ou da lactante, em relação ao trabalho insalubre, caracteriza-se, sim, como um importante direito instrumental, protetivo, tanto da mulher quanto da criança. A reforma trabalhista foi aprovada em 2017 no governo Michel Temer. A Justiça do Paraná autorizou a transferência do ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB, para o Rio de Janeiro. A Justiça não informou em qual presídio o político vai ficar detido. Eduardo Cunha foi condenado a mais de 14 anos de prisão por cometer os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele está preso em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, há mais de 2 anos. Pequenos negócios voltaram a responder pela geração de empregos. O setor gerou 93 mil trabalhos com carteira assinada em abril. O saldo foi quase 3 vezes maior do que o gerado pelas médias e grandes empresas.
No acumulado dos primeiros 4 meses do ano, os pequenos negócios abriram quase 300 mil novos empregos com carteira assinada. Todos os setores registraram saldos positivos. O setor de serviços se destacou, com a criação de 55 mil postos de trabalho, quase 4 vezes mais do que a construção civil. Segundo o levantamento, as médias e grandes empresas tiveram uma queda de 1.000 postos de trabalho nesse segmento, enquanto os pequenos negócios abriram mais de 15 mil vagas. Sudeste e Nordeste foram as regiões que mais registraram novas vagas de empregos. O levantamento foi feito pelo SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, com base nos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 2 medidas provisórias estão na Câmara dos Deputados nesta tarde e precisam ser votadas até a próxima segunda-feira. Nesse momento, os deputados discutem um prazo para o Programa de Regularização Ambiental e o Cadastro Ambiental Rural. E o presidente Jair Bolsonaro pode sancionar a qualquer momento a medida provisória da reforma administrativa. A MP, que determina a redução no número de ministérios e a transferência do COAF, foi aprovada ontem à noite no Senado. Antes da votação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, leu a carta que tinha recebido do presidente Jair Bolsonaro durante um encontro de manhã. Na carta, Bolsonaro pedia que o Senado aprovasse a medida provisória que trata da reforma administrativa do jeito que estava. Clamo aos senadores para que o Senado Federal possa dar ao presidente da República o que ele pediu no dia de hoje para esta presidência. Qualquer alteração que fosse feita ali mandaria a medida provisória de volta para a Câmara dos Deputados. O governo temia que, com esse trâmite todo, a MP não fosse aprovada até o prazo final, a próxima segunda-feira. A oposição e até alguns senadores que apoiam a medida queriam que o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, voltasse para as mãos de Sérgio Moro, no Ministério da Justiça. Mas, pela decisão que já veio da Câmara, o COAF fica com Paulo Guedes no Ministério da Economia. Depois de algumas discussões, a votação terminou e a MP foi aprovada. Votaram sim 70, não 4. Está aprovado o texto base da medida provisória 870, ressalvado os destaques. Agora, o governo Bolsonaro vai mesmo trabalhar com 22 ministérios criados no início do ano. Se a MP não passasse, voltaria a ser como era no ano passado, 29 ministérios. A mesma medida provisória também trata da FUNAI, que volta para a pasta da Justiça, e o Serviço Florestal Brasileiro, que fica no Ministério do Meio Ambiente. Passada essa tempestade, o governo tem outras 2 medidas provisórias para se preocupar, que vencem na próxima segunda. A primeira da fila cria o Programa de Regularização Ambiental e o Cadastro Ambiental Rural, tema que gera discussões entre as bancadas ruralista e ambientalista. E a outra cria o Programa de Combate a Fraudes em Benefícios Previdenciários. E as articulações não param. O presidente Bolsonaro se reuniu na manhã desta quarta-feira no Planalto com representantes do Partido Novo. Depois seguiu a pé para o Congresso Nacional. A visita ao plenário da Câmara dos Deputados foi decidida de última hora e foi surpresa. Esse é o Brasil que nós queremos, um Brasil alegre, vibrante e responsável, bastante responsável, para marcar um momento ímpar na política brasileira. Hoje o interesse do Brasil está acima de todos nós juntos, tá ok? Só o Rodrigo Maia chegando, que a casa é dele, já avisamos, estaremos aqui, tá certo? Apertar a mão dele e voltar para o lado de lá, que tem muito trabalho lá. E vocês também têm aqui. O presidente Rodrigo Maia, do DEM, gostou da visita. A gente está conversando, está dialogando, o presidente está próximo ao parlamento, é importante. A construção das votações de interesse do Brasil, e também do governo passa muito pela liderança do presidente da República, dos seus aliados. Então é bom. Da Câmara, o presidente seguiu para uma visita ao comando da Marinha e comentou sobre a aprovação da MP da reforma administrativa. O parlamento agiu legitimamente, corrigindo o que eles achavam que tinha que corrigir. O quarto continua no governo. Cabe ao parlamento, que representa a sociedade de maneira majoritária, fazer algumas alterações que foram pontuais, e o governo vai solucionar isso.
A solução citada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, pode ser o compartilhamento de dados do COAF entre a pasta de Moro, Ministério da Justiça, e a pasta de Guedes, Ministério da Economia. Mas isso teria que ser feito por meio de uma portaria. Onyx disse que aguarda o retorno de Sérgio Moro, que está em Portugal, para conversarem sobre o assunto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que a reforma da Previdência deve ser aprovada na segunda quinzena de julho. A Justiça Federal de São Paulo determinou o bloqueio de 128 milhões de reais do deputado federal Aécio Neves, do PSDB. A ação criminal é relacionada a supostas vantagens indevidas recebidas por Aécio de Joesley Batista, do grupo JF. O parlamentar teria solicitado 18 milhões de reais a Joesley para cobrir despesas eleitorais de 2014 e depois pagamentos mensais para custeio de despesas pessoais. A defesa de Aécio afirmou que considera incompreensível a determinação e já apresentou recurso. Começou hoje em São Paulo a fiscalização dos patinetes elétricos. Esse meio de transporte está sendo cada vez mais usado, só que agora tem regras. E a multa para as empresas que não cumprirem as regras pode chegar a R$20 mil. As empresas que alugam o patinete por meio de aplicativos tiveram 15 dias para se adaptar e conscientizar os clientes. Agora, o uso do capacete é obrigatório e é proibido andar nas calçadas. A velocidade máxima é de 20 km por hora. Os acidentes com o patinete motivaram a criação das regras para esse tipo de transporte. Mas a regulamentação ainda é provisória, com validade de 90 dias. Nesse período, pode receber alguns ajustes. A empresa é que será multada e decide se vai repassar o custo aos clientes. E as multas são salgadas, viu? Vão de R$1.000 a R$20 mil. A fiscalização é por conta dos agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, e dos agentes da Prefeitura. O CAD pediu ao governo federal para vetar a decisão do Congresso que proibiu a cobrança por despacho de malas nas viagens aéreas. O presidente Jair Bolsonaro já tinha dito que manteria a medida aprovada pelo Legislativo. A proibição de cobrança por despacho de bagagens em viagens aéreas, aprovada pela Câmara e pelo Senado, precisa ser sancionada pelo presidente para ter força de lei. Bolsonaro tinha adiantado que iria dar o aval à decisão do Congresso. Mas o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Alexandre Barreto de Souza, enviou um ofício à Casa Civil pedindo ao governo para vetar a mudança. Segundo o CAD, a medida prejudica o setor e impacta no preço de passagens. Pela decisão do Congresso, a cobrança deve ser proibida em voos domésticos nos casos de bagagem de até 23 quilos em aviões com mais de 31 assentos, até 18 quilos em aeronaves com 21 a 30 lugares e até 10 quilos se o avião tiver até 20 assentos. No ofício apresentado, o CAD argumentou que a medida afeta os investimentos no mercado aéreo e prejudica a concorrência no setor. Além disso, Alexandre Barreto disse que a cobrança vai prejudicar os consumidores, já que as companhias vão acabar com as passagens a custo mais baixo. Mas a principal justificativa do Congresso para a proibição da cobrança foi que os valores das passagens não caíram com a adoção da taxa extra há 2 anos. As contas do governo tiveram um resultado positivo em abril. Na conta de receitas de menos gastos, o saldo foi de 6,5 bilhões de reais, sem contar os pagamentos de juros. Mas esse é o menor resultado para o mês em 21 anos. Os dados são do Tesouro Nacional. Também houve uma queda de 28% corrigida pela inflação na comparação com abril do ano passado. A expressão popular dor de cabeça é usada para um termo menos conhecido, cefaleia. A Sociedade Internacional de Cefaleia reconhece mais de 150 tipos de dor de cabeça. E uma delas, a enxaqueca, pode estar com os dias contados. Uma pergunta que causa dor de cabeça para muitos brasileiros, literalmente. A senhora já teve problema de enxaqueca? Sim, sim. E como é que é? É horrível. É horrível, eu passava noites e noites de dia no escuro, o dia todo no escuro. A caridade me atrapalhava muito. Sim, eu tenho. Eu sinto um apertar do crânio, essa região aperta. Eu tenho tontura e é um mal-estar imenso. Eu tenho que conviver com a dor. É uma dor assim que parece que escurece até a vista da gente. É muito forte.
E não é qualquer analgésico que você toma e ela passa. Você não tem cabeça para nada mais. Nossa, é horrível. São dores que dá aqui no meio da testa, que atrapalha as vistas, me dá tontura, me deixa enjoada, chata. É muito ruim. Eu só quero ficar deitada e enfiar a cabeça num buraco. É horrível. Ela vem devagarinho, vai aumentando, até que chega num ponto insuportável. A estimativa é que 15% da população sofra de enxaqueca, o que representa 30 milhões de pessoas em todo o país. Os sintomas podem ser dor de cabeça, náuseas, vômitos e sensibilidade à luz e ao som. E esses sintomas têm atrapalhado a vida de muita gente. Uma pesquisa realizada por um grande grupo farmacêutico revelou que 82% dos brasileiros que sofrem de enxaqueca são obrigados a mudar a rotina por causa disso. Os reflexos do problema são sentidos no trabalho, no lazer e até na vida amorosa. A análise foi feita com 11 mil pessoas de 31 países. Entre os brasileiros, 56% disseram que não conseguem cumprir todas as atividades diárias. 54% relatam que acabam não comparecendo a eventos e compromissos. 30% reclamaram que não conseguem praticar atividades físicas. E 72% lamentaram o impacto do problema na vida amorosa. A enxaqueca afeta 15% da população brasileira e boa parte dessa população tem uma incapacidade grande relacionada. Perde dias de trabalho, perde a condição de fazer suas atividades pessoais, familiares, e o impacto realmente é bastante grande. A Sandra sofre com o problema há 3 anos. Ela conta que quando tem uma crise, só quer ficar deitada e com a luz apagada. E até a convivência com a família é difícil. A vida dá dois, incomoda, o marido está vendo TV, eu preciso que ele desligue, ou que ele baixe o volume, apague a luz. Então, eu acho que atrapalha, sim. Trabalhar também, quem consegue trabalhar com uma dor de cabeça forte, de uma enxaqueca? Eu não consigo. A minha dor é tão forte que às vezes eu tenho que segurar a minha cabeça. Assim. As causas da enxaqueca não são totalmente conhecidas e podem variar de pessoa para pessoa. O que se sabe é que as crises podem ser desencadeadas por fatores ambientais e também genéticos. Mas o novo remédio agora surge como esperança de alívio para as pessoas que sofrem do problema. O medicamento que será usado para prevenir as crises foi aprovado pela Anvisa em março. E a expectativa é que seja comercializado no Brasil ainda no primeiro semestre desse ano. Os números dos estudos e a experiência já agora de 1 ano de tratamentos nos Estados Unidos mostram realmente uma nova era no tratamento da enxaqueca. São compostos efetivos e são bem tolerados, são injeções subcutâneas usadas mensalmente e vão, sem dúvida, ser uma nova era no tratamento para enxaqueca. A Sandra iniciou um tratamento há cerca de 1 ano e vem obtendo resultados positivos. Ela toma 6 tipos de remédios diferentes e gasta R$ 700 por mês. Para ela, cada medicamento que surge no mercado representa uma nova esperança. Eu já ouvi falar e a minha esperança é que chegue logo, né? E que chegue num preço acessível, que a gente consiga, né, ter acesso a essa medicação. Senão, também fica complicado. Mas quem não tem dinheiro para esse tratamento, busca a cura em outros lugares. Aí um dia eu pensei muito mal, falei, com dor ou sem dor eu vou para a igreja. Não saiu mesmo agora e vim. Aí, terminando o culto, eu o tempo todo sentada. Aí, quando no final do culto, o pastor Jaime falou, agora eu vou orar para que tenha enxaqueca, cefaleia. Aí eu já estava em pé. Olha, na hora não passou a dor, não. Diminuiu. No dia seguinte, eu levantei sem dor de cabeça. Os argentinos realizaram uma greve geral hoje, com a paralisação completa dos transportes. Confira agora em um giro de notícias internacionais. O movimento foi convocado pelas principais centrais sindicais e paralisou o metrô de Buenos Aires, trens, ônibus e o transporte de cargas. Escolas, universidades e bancos ficaram fechados e os hospitais atenderam apenas emergências. Entre os motivos da insatisfação está a crise econômica, com inflação de quase 50% e aumento da pobreza, que afeta 32% da população. A greve é um desafio para o presidente Maurício Macri, que tenta a reeleição. A China resolveu adotar uma ofensiva contra as medidas impostas pelo governo norte-americano.
O gigante das telecomunicações Huawei solicitou a um tribunal dos Estados Unidos que anule a proibição da compra de seus produtos por parte das agências federais do país. A imprensa estatal chinesa também informou que Pequim pode interromper a exportação de elementos indispensáveis para a fabricação de smartphones em represália à guerra comercial. Pelo menos 15 civis morreram, incluindo 3 crianças, em ataques aéreos do regime sírio em territórios controlados por extremistas no noroeste do país. A região está sendo bombardeada há um mês por forças governamentais e a aliada Rússia. Desde domingo, disparos diários contra a região de Idlib fizeram mais de 50 vítimas. Segundo a ONU, 270 mil pessoas fugiram dos combates no último mês. A guerra, que começou em 2011, provocou mais de 370 mil mortes e a fuga de milhões de sírios. O aumento do nível do rio Paraguai não dá trégua a milhares de famílias ribeirinhas. Nanaua, que tem uma população de 6 mil habitantes e fica a 60 quilômetros de Assunção, está submersa. As fortes chuvas nas últimas semanas causaram o transbordamento do rio, levando ao deslocamento de mais de 70 mil pessoas. Os desabrigados foram colocados em moradias de emergência. Um brasileiro que vivia em Londres foi atacado por um grupo de homens no fim de semana, não resistiu à agressão e morreu ontem. Segundo testemunhas, Iderval Silva, de 46 anos, foi espancado ao se aproximar de um grupo que aparentemente tentava furtar a moto dele. Iderval dava aulas de capoeira e, para complementar a renda, tinha começado a fazer entregas de comida por um aplicativo. O grupo fugiu do local antes da polícia chegar e a moto não foi roubada. O brasileiro, natural de Presidente Prudente, que fica no interior de São Paulo, deixa um filho de 24 anos. Boris Johnson, o possível substituto da primeira-ministra britânica Theresa May, está sendo acusado de mentir durante a campanha do referendo de 2016 sobre o Brexit. O ex-chanceler foi convocado por um tribunal de Londres para uma audiência para responder a acusações de má conduta em cargo público. Boris Johnson, grande defensor do Brexit, é acusado de mentir ao afirmar que o Reino Unido pagava 350 milhões de libras por semana a Bruxelas. Johnson era prefeito de Londres na época. Sua intervenção na campanha do referendo foi considerada decisiva para a vitória do Brexit por 52%. O julgamento é resultado de uma ação impetrada pelo empresário Marcus Ball, que conseguiu arrecadar 227 mil euros através de uma plataforma de vaquinha online para financiar o processo contra o ex-ministro. Os advogados de Johnson afirmam se tratar de uma jogada política dos opositores do Brexit e uma tentativa de usar a lei criminal para regular o conteúdo do debate político, algo que, segundo eles, seria inédito na história jurídica do Reino Unido. A data da audiência não foi anunciada. E mudando de assunto, a gente fala agora de um dos lanches mais queridos de todo mundo, o hambúrguer. Tão amado que se espalhou pelo planeta e virou uma mania entre milhões de pessoas, inclusive aqui no Brasil. Vamos conferir na reportagem da Débora Evangelista. Só de olhar já dá água na boca. Não dá para negar que o hambúrguer é o sanduíche mais famoso do mundo. Muita gente acha que ele veio dos Estados Unidos, mas na verdade foi criado no século XIII na Mongólia e só chegou à América no século XIX, trazido pelos alemães da cidade de Hamburgo. Por isso o nome hambúrguer. E não demorou muito para esse sanduíche virar sensação e conquistar todos os paladares, inclusive dos brasileiros, que também são apaixonados por ele. O brasileiro gosta de hambúrguer, é apaixonado por hambúrguer também? Nossa, demais, né? Como bom mineiro, né? Gosto de uma feijoada, mas também gosto de um sanduíche, do hambúrguer também. E brasileiro também gosta de hambúrguer? Ah, gosta muito. Cada vez a gente vê que abre mais hamburgueria, né, na cidade. Sempre está surgindo hamburguerias novas. O brasileiro é apaixonado por hambúrguer, com certeza. O pão fofinho, uma salada fresquinha e uma carne suculenta são os principais ingredientes para um hambúrguer perfeito. É
Claro que muitas hamburguerias por aí dão aquela caprichada e acrescentam outros itens ao recheio, como muito queijo e muito bacon, que dão um sabor ainda mais especial. E para acompanhar, ainda tem uma maionese caseira e uma bela porção de batatas fritas. E o hambúrguer é tão, mas tão famoso que serviu até de homenagem ao novo imperador japonês Naruhito. Este hambúrguer é o mais caro do mundo e custa a bagatela de R$ 3.600. Mas você só vai conseguir comprá-lo em um restaurante de Tóquio, no Japão. Mas o que será que tem nesse hambúrguer de tão especial? Ele é feito com 1 quilo de uma carne nobre de origem japonesa. Foie gras, que é um patê feito de fígado de ganso, trufas, queijo cheddar, alface, tomate e cebola. Ele serve de 6 a 8 pessoas e pesa mais de 3 quilos. E para completar, o pão vem folheado a ouro comestível. Ai, a tentação é grande, mas infelizmente não dá para comer hambúrguer todos os dias, porque além de ser delicioso, ele é extremamente calórico. A recomendação é consumir a cada 15 dias, uma vez por mês e olha lá. Mas gente, cá entre nós, né, com 3 hambúrgueres deliciosos aqui na minha frente, é difícil resistir, né? Comendo com aquela atenção plena que a gente fala, não tem problema de comer de vez em quando isso, né? O problema é que as pessoas querem comer toda semana, aí que está o problema. Aí como é que faz com bacon, com queijo, com a batata frita que acompanha? Exatamente, quanto mais coisas vocês pedirem, mais vai ficar calórico, né? Então, se colocar muito bacon, muito queijo, vai ficando cada vez mais calórico esse hambúrguer, né? Então, assim, evitar pegar essas coisas mais calóricas. Então, adicionar um tomate, um alface. E para quem quer comer sem culpa, tem versões mais saudáveis. Esse público vegetariano está aumentando bastante, né? Então, a procura por ele é grande também. Sim. Cada dia que passa, a gente já vai fazer 5 anos de vida aqui, né? E cada dia que passa, vem aumentando cada vez mais a procura por vegetariano, né? Nós não temos o vegano, mas temos o vegetariano. O que separa esse aqui de um vegano para o vegetariano seria somente o pão mesmo. Mas a gente não tem essa opção, né? Mas cada dia mais gente, mais gente, mais gente. Então, para quem gosta de hambúrguer, pode degustar, saborear um bom hambúrguer com uma carne vegetariana. Sim, exatamente. Seja com carne ou vegetariano, não importa. Fala a verdade, o hambúrguer é gostoso de qualquer jeito. E essa edição termina aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite para você. Até amanhã.